Olá, meus queridos, bem-vindos vocês ao nosso vídeo de hoje sobre perguntas, respostas, comentários. A gente está com informação muito importante. Vem com a gente aqui para o nosso vídeo que está extremamente importante. Vamos lá, acompanhe com a gente. Vamos ao vídeo de hoje. Quais os desafios que virão a partir de agora na nossa vida? Quais os desafios fortes que nós iremos passar e por que esses desafios devem vir necessariamente e por que nós não podemos se livrar desses desafios e partir para lá para as bênçãos celestes de uma vez e esquecer desafios terrestres, esquecer, né, qualquer tipo de karma? Por que a gente precisa ainda penar, entre aspas, né? Por que os desafios ainda estão sendo anunciados de muito fortes? E eles serão realmente, virão a nós, né? Então essa é a minha questão. Então, primeiro eu quero dizer que todos que estão assistindo, que comecem, né? Comece a entender que existe algo por trás do que aquilo que a gente vê. Tu vê uma coisa, mas não é aquilo, é sempre outra. Assim é o modus operandi. Tu vê um negócio, né, e não é aquilo, é outra coisa muito pior, como diz, né, a notícia por trás da notícia. Então a gente tem que entender sempre com uma mente assim muito expandida. Não pense que aquilo que a gente vê na televisão ou até mesmo na internet, no YouTube aqui, é a realidade final, é sempre por trás daquilo. Então, por que nós estamos passando desafios assim extremamente fortes na nossa vida, tá? A gente está vendo somente a ponta do iceberg de tudo que foi escondido na terra, que o resto seria tão forte que o povo não estaria preparado para acontecer. E nós, como almas, nós optamos em participar da seleção do planeta Terra, passando também os mesmos desafios materiais que a grande maioria das pessoas tem e vive, né? Então nós estamos vivendo agora esses desafios pessoais e estamos sendo testados ao máximo. Eu diria até que nós nesse momento já estamos vivendo o pré-EQM ou o próprio EQM em si, que é um teste muito forte, a noite escura da alma, um teste muito forte para o nosso espírito, né? Da qual nós sairemos vencedores e vamos herdar o diploma de merecedores por termos passado por todo esse problema, né? Então nós precisamos nesse momento assim compreender o máximo possível, né? Alargar, expandir nossa mente, nosso coração, entender que esses desafios eles estão vindo. Se você não teve eles ainda, né, aguarde que eles virão, e virão muito fortes. Então nós temos que entender que o desafio é um prenúncio de que tudo já está quase chegando ao fim, né? Então precisamos entender que o nosso despertar, descobrir que nós somos dominados, nós somos controlados, né? E nós precisamos agora buscar a verdade, mesmo que ela doa. Então a verdade sempre dói, toda verdade dói, mas ela dói de uma maneira que ela traz benefícios. Então não se preocupe que se a verdade vai doer você ou não vai, né? Então estejam preparados para cada teste. Sem esse preparo não suportaríamos, né, a verdade que chega. Então nós estamos sendo preparados para as grandes verdades que virão, que é muito mais até do que eu falo aqui nos vídeos. Eles falam que as revelações serão algo muito traumático para a Terra quando nós virmos, né, que a gente foi enganado. Nós nunca tivemos caixinhas mágicas funcionando direitinho. As nossas caixinhas nunca funcionaram há mais de 30 anos, que não existe caixinha mágica, né? Que existe caixinha mágica, mas não caixinha que não é mágica. Todas essas caixinhas foram mágicas, né? E todas as canetinhas que a gente, né, ganhou da turma, tudo isso foi para o nosso decréscimo. Então nós estamos sendo, né, inundados com substâncias químicas de todo jeito para que a gente não obtenha a nossa verdadeira saúde e longevidade que nós temos. O sistema não quer o teu bem, né? Então tudo isso é uma revelação assim, muito forte que, quando for dada para toda a humanidade, e já está sendo dada, muitas pessoas ficarão revoltadas por nós termos sido enganados a todo o tempo. Mas o que eu quero salientar é esses desafios internos, pessoais, pois as trevas elas estão desesperadas e vindo em cima com toda a força, né? As trevas estão assim, ó, mandando coisa a coisa espiritualmente, atacando nossa família, atacando nossos familiares, porque nós, no momento que a gente está aqui nesse processo do despertar, nós temos mais
condições de resistir ao maligno e às forças trevosas. Então a gente, de alguma maneira, né, a gente está protegido, nós estamos assim vibrando já nesse novo momento, mas as pessoas lá da rua e nossos familiares não, eles não têm essa proteção, então eles são mais fáceis de serem persuadidos. Então um espírito maligno, um trevoso chega ao lado do marido, da mulher, que começa a chegar, e aí eles vão dizendo assim, eu vou te atacar a pessoa fraca da família, para essa pessoa nos atacar, que essa pessoa tem condição. Aí o marido, a mulher ataca, os filhos fazem coisas erradas e a gente perde o nosso controle, nós aí baixamos a nossa frequência, começamos a responder e gritar na mesma altura e a festa está feita, né? Então é bem esse jeito, o espírito mal assedia a pessoa que tem essa abertura, pessoas que já cederam uma parte do seu corpo para a entrega do mal, pessoas que se deixaram levar por agendas malignas, por piercings, tatuagens, por música decadente, por coisas assim, futilidade, ociosidade, né? Então a pessoa, ela abriu uma pequena brechinha, né? Imagina uma represa, aquelas represas, né, gigantes que a gente vê nas fotos. Imagina que existe um buraquinho ali de uma formiga. A formiga vai lá e racha um buraquinho naquela represa desse tamanhozinho, um buraquinho, só passa a formiga, né? Só a formiga. O que é? Não é nada, né? Mas abriu uma brechinha. Aí a água começa a entrar naquele buraquinho da formiga e começa a corroer. Aí o buraco daqui a pouco já está um dedo assim, né? E aí daqui a pouquinho esse dedo, a água vem cada vez mais forte, já está uma mão. E passa algumas horas, ela está desse tamanho. E passou um dia inteiro, o rombo se abre e a água ou a treva entra com tudo e acaba ruindo, desabando aquilo que era totalmente sólido, né? Então é exatamente esse exemplo da formiga. Então estamos passando desafios, né, muito importantes na nossa vida. Então nós precisamos enfrentar esses desafios e evoluir. E através do conhecimento profundo, né, esse desafio é justamente a retomada do nosso poder interior, dizendo, né, eu tenho o poder de ser o sustentáculo da minha família, pois a família é o principal, onde nós somos mais atacados, né? A gente pode se atacar também na parte financeira, no dinheiro, nas amizades, em alguma coisa, mas na saúde. Mas tudo isso tem menos força do que atacar a família. Porque atacando a família, ataca a base. Se a pessoa não tem aquela estrutura de família, né, não tem um pai, uma mãe, alguém para ter essa estrutura ferrenha que nós precisamos, a represa desanda. Aí a pessoa é facilmente dominada por um amigo que vem e diz, experimenta esse pozinho aqui, ou experimenta, faz um desenho no teu corpo e tal. Então aí a pessoa fica totalmente aberta, suscetível às coisas que virem. Então a família é o nosso principal alicerce. E eles sabem disso, né? Então, quando essa formiguinha fez assim, esse rombo, né, não poderia ter começado o primeiro furo, porque depois... Então, assim, as famílias, elas abrem brechas através da música decadente, através dessas coisas que eu falei, eles são atacados. Atacados, eles acabam sendo manipulados pelos trevosos, os trevosos vêm em cima de nós e acabam atacando e dizendo coisas que não são, e a gente muitas vezes se abate, e se nós nos abatermos, né, o maligno comemora, né? O maligno diz, eu consegui a vitória contra aquele ser que tinha Arcanjo Miguel do lado, mas eu ataquei ele pela mulher, que a mulher chegou para ele e deixou ele lá embaixo, lá no pé, né? Então, assim, nós temos que sofrer esses ataques, saber que é uma influência do maligno, erguer a cabeça e dizer, Deus habita em mim, eu sou mais forte, e eu me reergo, eu me levanto, e eu entrego essa situação para o mundo espiritual, eu entrego essa questão, eu não consigo dominar tal coisa que está vindo até mim, mas eu entrego ao Pai, entrego essa pessoa, entrego essa condição, né? Então comece a fazer essa grande essa tentativa. Então
nós estamos sendo auxiliados pelos nossos irmãos espirituais telhados. Então eu tenho notícias também que muitas vezes os filhos caem em algum tipo de armadilha, ou vão para o pozinho, ou acabam através da rebeldia. A rebeldia é uma das maneiras fáceis, né? Eles têm muitos argumentos, ou a rebeldia, ou a pessoa cair no lado dessas coisas que eu falei. Então tudo isso, né, é questão para baixar a nossa frequência. Então, mas nessas horas, mais do que nunca, devemos sustentar essa frequência, né? E dizer, não nos abater, sermos fortes. Então, quando vem a agressividade, nós temos que respirar, dizer, né? Eu invoco o Deus que habita no meu coração para resistir aos dias maus que estão passando, pois sei que tudo isso é um teste para a minha alma, e sei que tudo isso será suprimido, será retirado quando as coisas do mundo virão. E as provações que virão também, elas são muito fortes. Então eu não tenho ideia do que virá. E outras pessoas que a gente tem falado aí, é que essas provações elas virão de maneira física mesmo, em termos de intempéries, confusões climáticas, perdas, desapegos. Então tudo isso nós seremos testados ao máximo. Então eu quero deixar claro aqui para vocês que assistem, nós, eu, você, todos nós estaremos testando o máximo da nossa capacidade. Tipo aquela, né? Imagina um carro correndo que tem aquelas corridas de 2 carros, quem chega na frente, né? Aí eles aceleram com toda a velocidade, bota o pé no fundo, parece que o motor vai saltar. Então, de duas uma acontece, ou o motor quebra, explode porque foi testado demais, ou ele ganha a corrida com desempenho. Então, como eles não estão pensando muito se vai quebrar o motor ou não, eles aceleram toda a força aí. Muitas vezes eles conseguem um recorde de velocidade. Para nós é igual, nós estamos acelerando a toda velocidade, né, exatamente, a toda velocidade, estamos sendo testados ao máximo em todas as nossas provações. A limpeza está sendo feita na terra, nas pessoas, nas cidades, na política, na religião, tudo está aparecendo. E para nós o que cabe? A perseverança, né? A expansão da consciência, a tolerância de tudo que nós temos. Então tudo isso é a nossa argumento, a nossa fé. Então nós precisamos, né, saber que esses ataques poderão até continuar em algum momento, esses ataques, mas nós vamos ser vencedores dele, porque nós já somos vitoriosos em Cristo, e a nossa força, a nossa força é gigante. Então quando você tiver qualquer tipo de dúvida, e diga assim, o Deus que habita em mim está realizando esse milagre, essa operação em mim. Eu peço que o Deus Todo-Poderoso, né, me consagre como uma fortaleza ambulante, né, uma fortaleza abundante. E nós temos que ser um trator de esteira mesmo, que onde passa a gente deixa o rastro, nada nos abate, nada nos ataca. E esses ataques muitas vezes não é nem para nós, né? É assim, é um ataque para a humanidade, porque eles ainda têm, os trevosos ainda têm alguma força. Chegará um dia que eles não terão, mas serão levados embora daqui. Mas até o momento eles têm essa força ainda. Então nós temos que dizer, Deus é mais forte em mim, eu habito com o Altíssimo Pai Todo-Poderoso, fonte da vida, e nada desse mundo me abala. Assim como um pinheiro, né? Nós temos aquelas árvores gigantes, pinheiros, araucária, aqui no sul tem muitos pinheiros, e vem a chuva, vem o vento, vem a intempérie, e o pinheiro permanece sempre firme, né? Nada abate um pinheiro, a gente nunca viu um pinheiro caindo, né? Enquanto as outras árvores elas balançam e acabam caindo, o pinheiro está sempre sereno. Então que seja você um pinheiro na vida, seja você um trator na vida, seja você uma máquina de guerra mesmo, para lutar e vencer essa batalha, pois Deus é a nossa vitória e Ele já está habitando em nosso coração. Então não desanime jamais e continue sempre acompanhando, para você também criar forças, porque é no grupo muitas vezes que a gente consegue força, aqui assistindo os vídeos e continuando isso aí. Então saiba que Deus está com você e ninguém deste mundo vai nos derrubar, tá? E agora que você assistiu, obrigado pela sua presença aí, deixa o seu like aí, deixa um joinha, nós estamos juntos aí, Luz Venceu, compartilhe nosso vídeo para mais pessoas aí, tá? Beijão, compartilhe, tchau, tchau, se inscreva no canal.